Olá, meus amigos, tudo bem por aí? Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia. Assim como a planta é o projeto de uma construção civil, nossos sonhos são projetos de construção da nossa vida. E hoje nós vamos falar de arquitetura com Paulo de Tarso, arquiteto. Arquitetura, claro, é o assunto principal, mas também vamos falar sobre o projeto Cinema na Mesa, que é sensacional. Querido Paulo, seja bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço. Tudo bem? Boa tarde a todos. E Paulo de Tarso, famoso, hein? Paulo de Tarso é famoso, muito conhecido. Quando você esteve aqui no programa, nós comentamos com algumas pessoas sobre a nossa entrevista, que aliás foi sensacional, e algumas pessoas que não puderam assistir pediram, olha, quando você for entrevistá-lo novamente, me avise. Então, nós já passamos aí nas redes sociais o aviso que estamos entrevistando Paulo de Tarso. Aquele que caiu no caminho de Damasco. Arquiteto, design gráfico e artista plástico, atua há mais de 40 anos na área, já participou de diversas exposições do Brasil e no exterior. Ô Paulo, além de tudo você é escritor, né? Está escrevendo 2 livros, depois, dando tempo, a gente fala sobre eles aqui também, tá bom? Uhum. Aqui no seu currículo tem muito mais, a gente só simplificou alguma coisinha assim e tal. Nós vamos começar falando nessa nossa entrevista sobre o Cinema na Mesa, pode ser? Pode, lógico. De repente quem está nos acompanhando agora, mas que cinema na mesa? O que é isso? Cinema que eu sei é na tela, é no shopping e tal. O que é cinema na mesa? Bom, o Cinema na Mesa é uma experiência que começou em 2012, através da chefe de cozinha chamada Vivi Moraes. Infelizmente ela faleceu em 2016. E a ideia dela era juntar gastronomia e cinema, falando de cinema e falando de gastronomia. Uhum. Então, essa experiência ocorre em Joaquim Egídio, num restaurante chamado Marupiara, onde toda primeira quinta-feira do mês a gente fala sobre um filme e os pratos acompanham mais ou menos a sequência do que está passando na tela. Sim. Você teve a oportunidade de estar com a gente. Aliás, lá e é fantástico. eu vou fazer algumas perguntas que eu sei a resposta, mas eu preciso fazê-las para que o nosso querido telespectador possa acompanhar e saber como é que tudo funciona. Uhum. Aliás, existe desde quando o Cinema na Mesa? O Cinema na Mesa começou em outubro de 2012. A Vivi me ligou. Eu fazia um projeto chamado Cine Reflex, que era uma discussão onde a gente passava um filme e discutia. Eu levava o pessoal da academia, professores universitários, para a gente discutir um tema específico. Por exemplo, o filme Melancolia. Tá. Então eu levei psicólogos, levei filósofos, para que a gente pudesse discutir e aprofundar aquela questão que passava no filme, que a gente às vezes não tinha uma condição de, pô, eu achei tão bacana o filme, o que tem a mais que eu não vi, ou que eu vi, eu quero discutir. Tá. Então a gente fazia essa reflexão, que era muito interessante. Sem muito dúvida. Interessante. No Cinema na Mesa, a Vivi quis misturar a gastronomia e o cinema, que é uma combinação aparentemente excludente, né? Quando você vai ao cinema, você não come, se você come, você não vai ao cinema. A não ser pipoca, né? Você come toda hora. Então, ela pensou numa sequência onde você assistindo o filme, você pudesse aproximadamente, no mesmo momento, comer o que estava acontecendo na tela. Sem dúvida. O que torna a experiência do cinema mais profunda, mais agradável, né? Eu diria que é uma experiência quase 4D, porque além de tudo você saboreia, saboreia né? as coisas. Você mais do que interage, né? Exatamente. Agora, aí na sua explicação, basicamente você já me disse, aí nasceu então com a Vivi, inspirado da forma que você falou,
Isso foi em que ano mesmo que você disse? 2012. 2012. E sempre lá no mesmo local? No mesmo local, toda primeira quinta-feira do mês. Tá. Então, a pessoa que quer ir assistir, entra no site da Estação Marupiara e ela compra o ingresso e vai. Eu faço um pouco o papel de curadoria. O que eu faço? Eu tento trazer, paralelamente ao filme, circunstanciar, contar histórias que são interessantes a respeito do filme, do processo de filmagem. Você precisa estudar cada filme, do né? que não só o filme em si, mas como os bastidores e tal. Sim, teve uma experiência bastante interessante que a gente fez agora há pouco tempo, onde a gente passou um filme chamado A 100 Passos da Felicidade. Trata-se de um filme que mistura a cultura indiana e a cultura francesa. Ocorre que numa rua, dois restaurantes, existe um restaurante que é 3 estrelas do Guia Michelin e na frente dele se instala um restaurante indiano e eles disputam a clientela. E aí eu passo um detalhe de como é que foi feita essas cenas, que é muito interessante porque não existe o restaurante foi criado numa rua, toda a paisagem foi criada. Então, isso é interessante para quem assiste o filme, para entender o processo do que é o cinema. O cinema é a ilusão em forma de luz. Então, trata-se de uma experiência única. Olha, eu vou usar uma expressão aqui, que eu brinco muito, claro que não levem ao pé da letra, mas eu, como trabalho em rádio e televisão, eu sempre digo o seguinte: no rádio, 80% não é verdade. Na televisão é 100%. No cinema é 120%, digamos assim, né? Não, claro que é uma força de expressão. Porque eu uso muito um exemplo que eu dei certa feita numa emissora de televisão, que eu fui obrigado a apresentar um jornal por um dia, porque a apresentadora não podia fazer o jornal. E quando me ligaram, eu estava no trabalho, um outro trabalho, eu falei, não tem como, não tenho nem terno. Não, mas tem um terno aí que você vai usar. Aí eu peguei o terno fazia, ele vinha aqui assim. Eu falei, como é que eu vou ficar com o terno assim? Aí não tem pra isso. Primeiro, o máximo que puderam. Aí eles pegaram fita crepe e me enveloparam na cadeira. Se eu saísse, a cadeira ia comigo. E eu vou fazer, então, quer dizer, mas ninguém viu porque a bancada cobria até que assim e ficou tudo perfeito e tal. Então, tem esse negócio. O cinema, para quem estuda o cinema, existe uma coisa chamada a suspensão da crença. Que é o seguinte: quando você entra no cinema, você deixa de acreditar no mundo real e passa a acreditar naquilo que você vê na tela. Então, essa é uma experiência bastante interessante. A gente às vezes não se dá conta de que é uma experiência relativamente recente na história da humanidade. O cinema tem pouco mais de 100 anos. E o quanto nós evoluímos nesse período, né? Eu participei dessa experiência deliciosa do Cinema na Mesa. Acho que o filme que eu assisti foi Casa de Chocolate, é isso? Casa de Chocolate. Casa de Chocolate. Na verdade, a expressão certa é eu assisti ao filme. Porém, aqui eu assisti o filme, porque eu participei também. Não é verdade? Exatamente. Então, quando a gente assiste a alguma coisa, a gente só vê. Quando a gente assiste a alguma coisa, a gente participa. Então, realmente, eu participei. Agora tem uma curiosidade sobre essa noite maravilhosa que nós passamos lá, na Estação Marupiara, que é o seguinte: eu disse à minha esposa e também ao casal que estava comigo, gente, eu não gosto de chocolate, a não ser chocolate em barra, uma barra de chocolate, só em barra. Como é que eu vou comer um negócio à base de chocolate? Cara, eu comi tudo. Exatamente. Tudo. Coisa maravilhosa. A Vivi, ela tinha uma coisa muito interessante, que ela dizia que a culinária, ela é algo que você precisa experienciar. Eu não sei nem se existe a palavra, mas... Já existiu a partir de agora. Que é o quê? É você, na verdade, abrir mão daquele hábito que você tem de comer sempre as mesmas coisas e se abrir para uma experiência que pode ser positiva. Eventualmente pode ser negativa. Eventualmente você pode ter um prato ou outro que você não goste. Tá certo? Eu, por exemplo, não gosto de curry. Eu tenho... Só eu já gosto. Eu tenho já algum problema com o curry. Mas
lá no Marupiara, todas as vezes que teve, eu comi. Entendi. Por quê? Porque eu tive a chance de experimentar e sair do meu hábito, Sim. o que torna a experiência da comida algo interessante. E algo também que isso aí, desde os antigos, a gente traz até hoje. Você não pode dizer que não gosta de algo sem ter experimentado. Exatamente, então, exatamente. É importante. O Paulo, quem que escolhe os filmes? Olha, em geral, o filme é escolhido dentro do restaurante por causa de uma logística dos pratos. Então, como os pratos têm, no caso específico, eles têm às vezes uma elaboração mais longa, então eles precisam adequar o momento certo de servir os pratos. Então, eles, em geral, escolhem, junto com o Marcel, que é o dono do restaurante, é o viúvo da Vivi, e o Wellington, que é o chefe de cozinha. Então, eles escolhem um filme que tenha a ver uma história, alguma coisa com a gastronomia, para que esse circuito se feche. Até às vezes, de repente, pode aproveitar, dar uma olhadinha no estoque, né? Ver o que tem mais. Olha, vamos fazer alguma coisa, tem berinjela, que nós estamos de monte aqui. Eles usam muito a comida da época. Então, às vezes é isso mesmo. Agora, ele olhar aquilo que está disponível. Mas como saber o que é que os artistas... Tudo bem, o filme que eu assisti, que eu participei, A Casa de Chocolate, claro, tá explícito no nome e tal. Mas como saber exatamente a comida que está sendo servida no filme e como saber se é exatamente a comida que nós estamos comendo? Na verdade, eles conhecem mesmo. A Vivi deixou um livro que é uma coleção das receitas que ela fazia. A Vivi, ela é uma chefe que tem uma característica muito especial. Ela era uma inventora de pratos. Né? A culinária tem diversos departamentos, né? Tem chefes que reproduzem aquela comida sempre da mesma maneira. A Vivi tinha uma verve criadora como poucas vezes eu vi. Né? Então, ela pegava e assistia o filme e criava os pratos em cima daquilo que ela estava vendo. Olha só. Então, se ela conseguia fazer isso vendo, se ela experimentasse, então, aí que não... Em geral, ela não experimentava. Não. Curioso. Não. Ela, às vezes eu perguntava, ela falava, não, eu não experimento. Porque o chefe, em geral, ele tem esse hábito de não comer o que ele faz, ele só come depois. Então... E nesse espaço de tempo todo, vocês já repetiram filmes? Já repetimos algumas vezes, porque tem filmes que sempre vale a pena você repetir. Sim. Nesse mês você agora... troca o público, né? Você troca o público. E mais, ultimamente... com o sucesso do projeto, assim que se abrem as vendas, as pessoas correm e compram. E até porque as pessoas vão mais para saborear os pratos do que para assistir ao filme, né? Para assistir ao filme, você pode locar, pode ir ao cinema e tal. Exato, uma boa parte dos filmes, as pessoas às vezes já assistiram 2, 3 vezes. Sim. Existe um filme que é o primeiro filme que, aliás, que nós passamos lá, que nós já passamos acho que 2 ou 3 vezes, que é O Tempero da Vida, que é um filme absolutamente fantástico. É um filme turco e grego, e ele conta uma história muito bonita de uma paixão de 2 crianças, né? Um menino e uma menina, que tem uma vida muito próxima em Istambul, que o avô tinha uma loja de temperos e ensinava para ele que a vida era igual aos temperos. Ele espalhava os temperos em cima da mesa, ia contando. E aquilo acompanhou esse cara que acaba virando um físico a vida inteira. E ele vai atrás e volta atrás dessa paixão dele. É um filme muito bonito e nós usamos todos os temperos que apareciam no filme. Muito legal, muito legal. Bom, agora em fevereiro, sempre a primeira quinta. Toda primeira quinta do mês. Tá. Fevereiro, então? Em janeiro estão ocorrendo, se não me falha a memória, no dia 20, eu não tenho certeza, mas vão acontecer 2 quintas-feiras aonde vai se passar Ratatouille. A Ratatouille tem uma experiência muito interessante,
Eu vou fazer um pouquinho um spoiler aqui, porque eu acho que vale a pena. Quando a Vivi fez da primeira vez, porque o ratatouille, você sabe, é um prato de legumes franceses, né? Feito pelo ratinho. E o que aconteceu no filme? Ela serviu o filme inteiro e não apresentou a ratatouille. Quando chegou no final, na sobremesa, ela me chamou e falou o seguinte: eu quero que você vá lá e você fale uma fala do filme. Vivi, por favor, nos surpreenda. E aí eu fiz isso e ela serviu uma sobremesa que ela chamou de ratatouille, que era um sorvete de berinjela com abobrinhas adocicadas, geleia de pimenta, mas foi algo assim deslumbrante em termos da comida, entendeu? Mas se você chegasse aqui, por exemplo, e falasse assim: Alberto, vamos tomar um sorvete de berinjela com abobrinha, com geleia de pimenta, eu ia falar: cara. Sorvete de berinjela, o que ela fez? Queijo. Esse é bom. Que ela produz lá. Sim. E aí ela botou um pouco de berinjela. Ela estabeleceu um equilíbrio onde você percebia sutilmente o gosto da berinjela, mas era um sorvete. E era assim fantástico. Ei, Paulo, conversa boa. Dá licença um pouquinho, querido. Fala. A parte do cinema na mesa. As pessoas podem fazer reservas antecipadas? Sim, não? as pessoas ligam, fazem reservas. Se me falha a memória, o valor é R$85. por pessoa? Só que é o seguinte, R$85 não é o seguinte, que o cara serve aquele pratinho que vem 3 azeitonas. Não. É prato para você. Você viu a sequência, que são 6 ou 7 sequências. 6 ou 7 pratos. Você sai satisfeitíssimo. É isso. Satisfeitíssimo. O dia, por exemplo, que eu fui fazer lá, que eu fui assistir o filme lá, Casa de Chocolate, se eu chegasse em casa e meu filho ainda me falasse: pai, quer um milkshake de chocolate, eu já ia brigar com ele. Você estava satisfeito. Satisfeitíssimo, realmente é muito legal, é muito gostoso. Você não tem o nome do próximo filme, não? Não tem, porque em geral eles me passam ou na semana ou às vezes 2 dias antes. Mas, por exemplo, no site já deve estar. Já deve estar lá disponibilizado. Já deve estar disponibilizado. Muito bom. É isso aí, vou voltar lá, viu, Paulo? E aliás é legal porque é o seguinte: o Paulo o Paulo é um encantador de convidados, né? Tem encantador de todos, são encantador de convidados. É uma boa expressão. Os convidados estão lá e o Paulo pega o microfone e vai falando, conversando, calmo, explicando. Contando histórias. Você acaba fazendo amizade com o cara que está do lado, a gente conversa, porque vira uma família ali, exatamente, né? É uma coisa muito legal. Gostei muito. Fica em Joaquim Egídio ali, né? Joaquim Egídio. Muito bem. Vamos falar um pouquinho de arquitetura? Você manja um pouquinho? Dá pra gente falar um pouco sobre isso? Não? Pouquinho. Tá mudando, a arquitetura está mudando. Aliás, imagina que a arquitetura também ela mude com as pessoas mudam com a arquitetura, mudam com o tempo, tudo isso aí vai se transformando, né? Vai. A arquitetura está no momento, aliás, não só a arquitetura, né? Tudo está à beira de uma grande revolução. Existe uma coisa chamada indústria 4.0 que vai impactar não só a indústria, como todas as áreas, e vai impactar a arquitetura com a introdução, por exemplo, da inteligência artificial. O que eu acho que é, do ponto de vista preocupante, é que o governo brasileiro não está preparado para esse tipo de tecnologia. Essa tecnologia ela tem uma característica benéfica por um lado, mas ela tem uma coisa que ela é disruptiva. A disrupção, o que é? Ela é uma destruição positiva, que a gente chama. Por quê? Porque ela destrói os empregos e destrói aquelas profissões de um momento para o outro. Como a internet foi. Como a internet foi. Por exemplo, sapateiro. Não tem mais. Não tem mais. Raramente você encontra um sapateiro. Outro. Então, o motorista de táxi vai desaparecer. Quer ver uma coisa que não está tendo mais também? Isso aí, funileiro.
Aquele cara que, aliás, até outro dia o funileiro, um dono de uma oficina, ele falou assim, Alberto, o moleque não quer bater lata mais, não. Não é? Mas é Porque isso. também é o seguinte, repõe a peça. Pega a peça, repõe a peça, tal, isso tá acabando. Está acabando. Então, na arquitetura também vão começar a acontecer coisas dessa natureza. Né? Você tem uma característica, por exemplo, na indústria automobilística, que é a indústria que mais pesadamente utiliza a tecnologia. Antigamente você tinha a fábrica de carro, não é? Sim. O que você tem hoje? A montadora. A montadora, exatamente. Por quê? Porque ele é um integrador hoje. Sim. A construtora era a fábrica de antigamente. Por quê? Porque a tecnologia que você usa hoje para construir ainda é uma tecnologia do século XIX. Botar tijolo, massa, revestir, cortar. Tudo isso é uma tecnologia praticamente ultrapassada. Ela vai ser substituída por outra. Só que essa substituição, ela não ocorre de maneira lenta e gradual. Ela vai ocorrer, às vezes, com um estrondo. Entendeu? Então, olha, não vai muito longe. Eu vou voltar aqui, sei lá, 10 anos, 10 ou 15 anos, não me recordo. Eu comprei um flat, uma transação e tal, em São Paulo, e ainda estava por terminar. E um dia visitando, tomando um café na padaria em frente ao prédio, me disse o dono do prédio que ele ficou espantado, que um dia não parava mais de chegar caminhão, estavam chegando os banheiros montados. Prontos. Tudo pronto. Os banheiros eram colocados prontos. Que coisa. Pronto. Isso, olha, já faz algum tempo. E essa tecnologia vai avançar mais. O que acontece com a arquitetura em especial? Imagine que você tem o grupo de arquitetos andando num trilho de trem. Eles estão andando olhando para frente. Que é o que, em geral, o arquiteto deve fazer. Mas você sabe que o trem não avisa, não é? Não avisa. Quando dá uma pita, já está em cima. Ele passa por cima. É o que vai acontecer, infelizmente. Por quê? Porque essas tecnologias, elas entram de uma maneira tão abrupta que, às vezes, não tem tempo de você se defender. O que eu falo e que tenho falado para os meus colegas é que é necessário um estudo aprofundado do que está acontecendo no mundo. Nós arquitetos dificilmente temos esse tempo hoje. Você mexer com projeto é pro-exgetare, lançar à frente. Mas a maioria dos arquitetos hoje está fazendo casas para famílias que não existem mais. Você faz uma casa de 3 dormitórios para quem? Na teoria era para você, para 2 filhos, se for um casal, um em cada quarto. Mas hoje em dia é raro você encontrar uma família que tenha mais do que 2 filhos. Muito raro. O índice de crescimento populacional no Brasil já está abaixo do índice de reposição. Isso significa que, em geral, nós temos 1,2, 1,3 filhos. Isso significa que você não tem necessidade de 3 quartos. Aí o que acontece? Você vai no mercado, alguém vai lhe dizer o seguinte, se você fizer uma casa de 3, se fizer uma casa de 1 dormitório, ninguém vai comprar. Ninguém quem, cara pálida? Vai comprar uma outra pessoa que é igualzinha a você, que passou por um processo, por exemplo, o meu caso. Minhas filhas foram embora de casa. Uma casou, foi morar nos Estados Unidos, a outra casou, foi morar em São Paulo. Elas vêm uma vez por mês. A casa de 3 dormitórios adianta? Não. Ela tinha que ter uma praticidade de se transformar rapidamente. Sim. Mas a minha casa é uma casa de 1932. Um pouco mais difícil. É um pouquinho mais difícil de se transformar. Mas nós precisamos pensar numa arquitetura que evolua. Numa arquitetura que se adapte. Sim, que você pode, por exemplo, interessante essa sua colocação, Paulo. Uma casa de 4 dormitórios, 4 suítes, por exemplo, que morava um filho numa suíte, um filho noutra suíte, um casal e ainda tinha uma suíte de visitas. Muito bem. Um filho casou, foi embora, casou também, quer dizer, você ficou com uma casa de 4 suítes. E você não tem o que fazer. Você não tem o que fazer.
Você não tem que fazer. O que você está tentando passar, se é que eu estou querendo entender, é que a arquitetura precisa se adaptar de tal forma que você possa fazer alguma coisa depois disso aí. Sim, porque, veja bem, você comprou aquela casa, não é só porque você gostou daquela casa, você gostou daquela casa e das circunstâncias que estão em volta dela. Ou seja, por exemplo, eu gosto de morar onde eu moro. Tá. Eu moro numa ruazinha, é uma vila de 1932, do IAPC. É uma região que eu gosto, que é próximo a tudo. Criei minhas filhas ali eu adoro a minha casa. Né? Eu não quero mudar de lá. Você queria transformar a sua Eu quero transformar a minha casa de tal forma que eu continue lá. Então, as pessoas mudam, não é porque o lugar não se adapta mais. É porque ele não se adapta ao lugar. Aí ele precisa mudar. Tá certo. Então, a casa deveria fornecer possibilidades que você alterasse, por exemplo, em uma semana. Por exemplo, você mora você e a sua esposa. De repente, a sua mãe precisa vir morar com você. De repente, você faz um quarto no final de semana. Nos Estados Unidos, você faz um quarto no final de semana. Quarto e banheiro. No final de semana. Drywall, banheiro vem pronto. Você faz a modificação. Brasil, não. Todo o nosso processo construtivo nosso é muito complexo. Você precisa chamar o pedreiro, precisa chamar o encanador, o eletricista. Agora, é mais difícil. Eu vou dizer uma coisa a você. Você pode, com o passar do tempo, mesmo que não cheguem os filhos saírem todos e tal, mas numa casa, ainda que seja enorme, há um lugar onde você só fica ali. Sim. Você só fica naquele lugar. É incrível. Há alguns banheiros em determinadas casas que de vez em quando você precisa ir abrir porque aquilo sai aquela água escura, tá? Porque não tem uso. Ninguém E tudo que não usa estraga, não é verdade? Exatamente. Imagine o seguinte, em geral, as casas são feitas para a família. Mas nós estamos pensando numa família mononuclear, papai, mamãe e filhinhos. Tá. Se você perguntar, esse processo vem se modificando nos últimos anos, vem se alterando, vem se ampliando o conceito de família, né? Você incorpora, às vezes, filho de outros casamentos dentro da sua casa. Então, esses espaços são diferenciados. Agora, Paulo, quando alguém quer mexer na casa, basta o arquiteto ou é preciso ter um engenheiro também? Não, a rigor, basta o arquiteto, desde que essas modificações não impliquem em alterações estruturais. Então, por exemplo, eu tenho um exemplo de um amigo, ele tinha uma casa, eu fui olhar a casa para fazer a reforma, nós fomos iniciar a reforma e eu descobri que não tinha condições. Mandei demolir a casa. Mandei demolir a casa porque a casa... Com autorização do dono da casa, né? Olha, não foi muito com autorização. Ele realmente não gostou muito. Sou surpreso, o cara chega lá, a casa tá no chão. Eu falei para ele, E eu falei para ele o seguinte, eu falei, olha, ele é um indivíduo muito religioso, é um cara maravilhoso. Eu falei, você deve ter tido algum contrato com o homem, porque ele não deixou cair a casa. Olha só. Porque a casa estava para cair. Então, eu tenho essa preocupação de, por exemplo, ao reformar, aquilo que envolve algo que seja estruturalmente perigoso, eu costumo indicar um engenheiro. Tem um outro caso, um outro exemplo que eu acho que foi um exemplo pior do que isso. Nós tivemos um caso, e eu gosto de tratar desses casos no escritório. Eu, particularmente, gosto de pegar e mexer com esse caso. Uma cliente estava chorando numa loja de decoração. E ela falou que ela já tinha gasto tudo o que tinha e que a casa dela não avançava. E ela não sabia mais o que fazer. E aí, ao lado da vendedora, estava uma engenheira que nos conhecia, acabou nos indicando. Eu fui olhar a casa, olhamos a casa, tal. Tem um problema aqui, tem um problema ali. A hora que eu saí, virei para minha sócia e falei, a casa vai cair. Por quê? Porque essas coisas podem acontecer. E havia sido feita uma coisa na casa que eu nunca tinha visto e que realmente
provocaria a queda da casa. Eu falei numa quinta-feira, numa segunda-feira o pilar trincou. Que loucura. Bom, vou para o intervalo antes que ele visite a minha casa. Ô Paulo, casa tem prazo de validade? Sim, tem idade? Porque eu tenho casas que foram construídas em 1932. Tem idade. Casas têm idade. A legislação brasileira, hoje, ela prevê a vida útil de uma casa para 40 anos. 40 anos? 40 anos. Ou seja, a casa, a estrutura e os seus complementos, que a gente pode chamar hidráulica, elétrica, condições térmicas, de ruído, tudo isso, ela tem um prazo de validade estipulado por lei. O que é interessante é a gente observar isso. O que acontece em geral? Quando as pessoas vão construir, o orçamento está sempre limitado. Sempre limitado, né? Existe um limite ali fechado e você tenta sempre diminuir. Mas existem coisas, por exemplo, que não vale a pena você fazer. Eu aprendi uma coisa na obra que é o seguinte. No caso, por exemplo, da hidráulica, que é um caso que é comum as pessoas terem problema. Sim. Eu faço água fria e água quente, eu faço de cobre. Toda a parte... Mesma fria? Mesma fria. Por quê? Porque pode haver um evento onde essa água retorne, a água quente retorne na água fria e você acaba tendo um problema. Então, ele custa mais, mas ele te dá uma longevidade na obra muito maior e uma tranquilidade muito maior. Determinados materiais que você se utiliza, por exemplo, metais, torneiras, fechaduras, essas coisas todas, as pessoas compram às vezes a mais barata que tem. A mais barata que tem é a que vai te dar problema primeiro. E você vai gastar 2 vezes porque você gastou mal. Sem dúvida. Então, determinadas coisas não vale a pena economizar. Não pode fazer economia na obra. Tá certo. Agora, eu sou muito partidário aqui, vocês, arquitetos, planejem as casas de forma que os conduítes, que a parte de elétrica, de hidráulica, desçam tudo num determinado cantinho que vocês conseguem esconder depois. Se der um problema, é só bater ali e resolver, porque esse negócio de quebrar a parede, vou dizer uma coisa. Olha, é uma das insanidades da construção brasileira. Existe hoje uma ciência que cuida da informatização da casa, chamada domótica. A domótica é a forma de você usar a inteligência aplicada à construção. Mas a gente, às vezes, vê no Brasil a utilização de uma outra ciência chamada burrótica, que é você aplicar a burrice na obra, que é, por exemplo, tomadas, em geral. Né? O que acontece com a tomada em geral? O cara põe lá, senta, tijolo, cimento, corta e joga fora aquilo. Aquilo, juntando, dá 8% da obra. Olha. 8% da obra, César, se você for fazer uma conta... Uma obra de 500 mil, por exemplo, dá 40 mil. 40 mil que você jogou fora. Não é que você aplicou. Você jogou fora. Você jogou fora. Então, eu acho que isso é uma certa insanidade. Isso é burrótica. Isso é burrótica. Ou seja, nós já temos sistemas inteligentes para fazer isso. Tá certo? Outra coisa que eu acho que é a burrótica é a garagem para carro. Para que você faz a garagem para carro? Para pôr o carro. Para quê? Ele tem problema de pele? Já ouviu falar de câncer de pele de carro? O carro tem uma pintura. Sim, mas na hora que está chovendo, como é que você vai entrar no seu carro? Isso é uma proteção para você, não é uma proteção para o carro. Sim, então eu faço garagem para mim. Para você, garagem para você. Uma cobertura para você poder sair do carro. O carro não precisa de garagem. Sabe quanto custa? Pra você cobrir e deixar o seu carro protegidinho, com a pele dele, sensível. Custa R$2.000 um metro.
E olha, é uma das primeiras perguntas. Tem garagem para quantos carros? Então, por exemplo, é um negócio que não faz sentido mais. A garagem. Primeiro, que não faz sentido você ter um carro. Segundo, que não vai fazer sentido você proteger. Paulo, eu tenho 2 minutos e meio para terminar o programa. Eu não consegui falar. Você está escrevendo 2 livros. Só pelo menos em 1 minuto, 1 minuto e meio, fale um pouquinho aí. Um é sobre prostituta. Você tem uma coleção de anúncios, mais de 20 mil anúncios de garotas do programa. Isso. E você vai fazer um livro sobre isso. Exato. É um livro contando um pouco a história dessa profissão. Né? Triste, por sinal, né? É uma profissão difícil. E é o seguinte, é mais fácil você acabar com todas as profissões, essa vai ser a última que vai acabar. Não é a profissão mais antiga do mundo. A profissão mais antiga do mundo é parteira. Parteira. Essa não é a profissão mais mas aliás, tem sentido, né? Tem sentido. E o segundo livro que eu estou escrevendo chama-se Aromas Divinos. Uma investigação olfativa da Bíblia. Você sabe que eu não sou um indivíduo de muita crença, mas eu admiro profundamente a crença. E eu estudo religião porque eu gosto de estudar religião. A crença é algo absolutamente fantástico na humanidade. A fé remove montanhas. Exato. E a Bíblia, que eu considero um dos livros mais excepcionais do mundo, né? Eu sou um leitor de um livro em específico, Eclesiastes, que eu acho que todo mundo, em certa medida, devia ler. Mas a Bíblia, ela descreve uma série de circunstâncias que são visuais, são históricas, que as pessoas têm conhecimento. Mas dificilmente as pessoas têm uma sensação daqueles aromas descritos lá. Um dia nós vamos voltar aqui para falar sobre essas coisas todas, Perfeito. Tá bom? Porque agora nosso tempo estourou, eu adorei falar com você, te adoro, te admiro, sou teu fã e estarei lá no Cinema na Mesa mais uma vez com toda alegria e prazer, tá bom? Muito obrigado, eu agradeço. Sempre muito bem-vindo aqui. Paulo de Tarso, arquiteto, deu para vocês perceberem aí a cultura que tem o Paulo, a inteligência que ele tem, a fluência verbal, fala muito bem, explica muito bem. Então é o seguinte, vamos pensar direitinho aí na hora de construir a casa, tá bom? Gente, eu volto à noite com o nosso RF Sport Clube, tá certo? Até mais, até a noite, tchau, tchau.